porque temos o privilégio de adorar, de caminhar com o Senhor. E essa noite, mais uma vez, nós vamos meditar naquilo que é essencial para a nossa caminhada cristã, que é a palavra do Senhor, que é aquilo que nós colocamos e dizemos que é a nossa regra de fé e de prática. E nós estamos falando do quê? Da Bíblia Sagrada, da Escritura. E eu peço que você, essa noite, abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 7. Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 7. Eu vou estar lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Se porventura você que nos visita não tem o exemplar da Bíblia, a gente vai estar projetando aqui atrás, como também você vai ter o auxílio dos nossos amados irmãos e irmãs, para que você possa estar acompanhando. Jó, capítulo 1, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: de onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós rogamos a tua bênção, a tua direção, o teu favor, e que mais uma vez o Senhor me use de modo poderoso para ministrar a tua palavra, entendendo que sou apenas um pequeno instrumento nas tuas mãos, e que o teu Santo Espírito é quem realiza a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E é no nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém e amém. Certamente algum de nós já enfrentou N situações que a gente jamais desejaria ter enfrentado. Outros estão passando por essas situações hoje, nesse exato momento, ou receberam notícias que irão se concretizar em um mal ou não no decorrer do início dessa semana que vai chegar. Por que é que eu digo isso? Porque a nossa vida, ela é feita dessas notícias, notícias boas, notícias ruins, dias bons, dias maus, isso acontece. Só que nós olhamos e nós sabemos que existem problemas que são possíveis de resolver do ponto de vista humano, e nós temos problemas que são impossíveis de se resolver dentro da perspectiva do homem. E eu quero essa noite de alguma forma te encorajar a você sair daqui com a certeza de que o problema que você está passando pode ser resolvido, amém? Frequentemente as situações sem respostas humanas para nós, elas formam a base sobre a qual Deus realiza algumas das suas melhores obras em nossas vidas. São nesses momentos, nessas circunstâncias mais complicadas, difíceis, letais, que Deus trabalha de um modo que nós não esperamos, de um modo que nós não aguardamos. E o personagem que nós estamos aqui diante do texto bíblico, Jó, tem uma vida que ilustra isso de modo lindo e ao mesmo tempo assustador. Porque nós vamos entender e perceber que são duas situações muito complicadas. Só que, na minha opinião, Jó é um exemplo vivo de que problemas impossíveis podem sim se resolver. A biografia dele inclui uma lista cheia de perguntas sobre um tema que é espinhoso, que é delicado e que nós não gostamos dessa palavra na nossa vida, que é a palavra sofrimento. E algumas perguntas, quando a gente lê um texto como esse, ou um livro como esse na íntegra,
surgem na nossa mente. Deus é justo? A situação que Jó passou, que você pode estar passando, é justa? O que uma pessoa deve realmente aprender quando ela passa pelas águas profundas do sofrimento? O que uma pessoa deve aprender quando ela não tem mais a quem recorrer? Esses questionamentos, essas dificuldades são colocadas nesse texto. E certamente cada um de nós, em uma medida enorme ou pequena, já passou por situações assim, por dilemas como este, sem solução. E eu quero convidar justamente você a caminhar comigo nessa história e entender essas perspectivas. No livro de Jó, nós temos um olhar único e raro dentro daquilo que os especialistas vão até chamar como o véu do céu e os bastidores da terra. Os 2 versículos que nós lemos de modo inicial, onde tem a seguinte pergunta logo de início: de onde você vem? Essa pergunta parte do Senhor. Satanás responde: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Depois Deus vem e pergunta: você reparou lá no meu servo Jó? Não há ninguém como ele. É um homem íntegro, um homem correto, teme a Deus e se afasta do mal. Mas enquanto eu lia esses 2 versos em especial, uma pergunta veio ao meu coração de modo profundo. E eu quero fazer ela também para você. O que Deus diria sobre você se ele se dirigisse a Satanás agora mesmo e lhe contasse sobre a sua vida hoje? Qual seria o relatório que Deus daria para ele? Se ele chamasse o meu nome, tira o meu título, Ramon. Então, o Ramon é isso, Satanás. O que ele diria sobre cada um de nós? Certamente você que está sentado aí, pode estar tendo 2 tipos de reação. A primeira reação, eu creio que é positiva. Ah, pastor, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Certamente Deus diria que eu sou íntegra e reta, que eu sou íntegro e reto. Outros podem estar se tremendo na cadeira. Rapaz, Deus ia dizer: aquele dali não vale nada. Aquela dali, só a misericórdia de Deus para eu suportar. Aliás, só a minha própria misericórdia para eu suportar. Deus iria descrever cada um de nós. O que ele diria realmente? O que ele falaria ao nosso respeito? Será que nós iríamos nos encaixar naquilo que Deus falou, descreveu sobre Jó? Porque ele descreve 2 qualidades sobre ele. Quais são? Preste atenção no texto. Que Jó é irrepreensível e o quê? Irrepreensível e reto. Alguém que de fato teme a ele. Alguém que tem características, qualidades que agradaram não os homens, mas agradaram a quem realmente importa, que é Deus. Jó agradou o coração de Deus e não dos homens. E na vida de Jó, ele foi um maravilhoso modelo de um homem que tem uma palavra que nós como homens hoje não temos: coragem. Eu me lembro de um desenho que tem um cãozinho, né? Eu não sei qual o nome dele, mas... Oi? Coragem. Mas ele no fim é um cão covarde. Nós homens somos pessoas que dizemos: eu tenho coragem. Mas no fim nós somos como o cãozinho do desenho, coragem, o cão covarde. E Jó é o contrário disso, é um homem que tem coragem, que tem força. Só que Jó tem uma vida até então boa, tranquila, sem nenhum problema. Ou seja, a sua coragem, a sua confiança estava pautada, estava colocada e sendo testada nos tempos bons.
Mas é muito fácil a gente confiar em Deus quando tudo vai bem. É muito fácil a gente confiar em Deus quando todas as coisas caminham de forma agradável. Nós vamos ter sempre em nosso coração um sentimento, que é o sentimento de alegria. E sempre nós vamos dizer para o Senhor: ó Senhor, como Tu és maravilhoso, minha vida vai de vento em polpa. É muito bom quando tem dinheiro na conta. É muito bom quando você dentro de casa olha para os teus filhos e nenhum deles estão doentes. É muito bom quando você e a sua esposa estão bem. É muito bom quando você consegue fazer 1 ou 2 viagens por ano. É muito bom quando você consegue abastecer o tanque do carro. Alguns estão olhando para mim dizendo: jamais esse sonho será concretizado, vamos crer que vai mudar. É muito bom quando você tem a sua casa própria. É muito bom quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e nada te aflige. Aí a gente olha para Deus e diz: ah, Deus, como Tu és maravilhoso. A gente vem para o templo e adora ao Senhor com tudo que a gente tem. A gente vem para o templo com alegria, com exultação. Mas a nossa geração não é uma geração que tem coragem, pelo contrário, é uma geração melindrosa, é uma geração com medo. E nós somos uma geração que está acostumada a ser grata apenas quando tudo vai bem. Nós não estamos acostumados a lidar com dificuldades. Nós somos uma geração mimada. Os nossos filhos são mimados, os adolescentes são mimados, os jovens são mimados, os homens, as mulheres adultas são mimados e mimadas. E aí eu me lembro das histórias que meu avô, que minha avó contavam, onde eles relatavam dificuldade de luta e de superação, de dizer que ficavam das 5 da manhã, levantados, iam para uma roça, para chegar em casa 6, 7 horas da noite, numa casa de taipa com dificuldade, para tomar um cafezinho. Às vezes esse pessoal nem almoçar não almoçava, não tinha lanche da tarde, não tinha internet, não tinha academia para ficar fitness, não tinha absolutamente nada disso. E eles relatam com amor e com um sentimento de alegria a vitória que eles conseguiram em cima da dor, em cima do sofrimento. E a nossa geração, quando chega para os nossos avós, quando eles perguntam e dizem: e aí, qual tem sido a tua dificuldade, meu filho, minha filha? Não, vovô, não, vovó, a minha dificuldade é que hoje a internet caiu lá em casa. Estou sem acessar a internet, eu estou louco aqui, eu queria entrar no Instagram, eu não posso. Já pensou um negócio desse? Eu pago a internet é para ter. É ou não é assim? Eu estou falando alguma inverdade? Outra coisa que nós relatamos é quando o menino e a menina não tem um celular, fica doido, coloca o pobre do pai, da mãe, e isso vale para todo mundo, na parede, porque vê o coleguinha com celular YZ da marca tal, bacana, diz: eu quero só se for aquele. O pai só tem dinheiro para comprar um, mas aí ele vai criticar o pobre do pai que está trabalhando, lutando para não conseguir. Outros: porque fulano está com a roupa X, está com a roupa assada, eu não tenho. Outros relatam e chegam ao cúmulo de dizer: mas é cansativo estudar. Aí você olha para o avô e para a avó, para a mãe e para o pai e diz: eu queria ter tido a oportunidade que tu teve. Alguém que não teve o acesso a um caderno, alguém que não teve acesso a livro, que não teve acesso a lanche, que não teve acesso a nada. E a gente tem tudo hoje na palma das nossas mãos. E por fim, o pior: o pai chega com a mãe, prepara aquele almoço, aquele jantar maravilhoso, coloca ali na mesa, prepara a mesa. Aí o menino e a menina chegam e dizem: gostei não. Alguém se identifica? Gostei não, não quero essa comida não. E aí o pai sobe aquela ira santa, a mãe diz: menino,
Não faz eu te dizer umas coisas, não, tu vai comer isso bem daí. E essas coisas acontecem porque são traços da nossa geração. E sabe qual é o traço da nossa geração? A nossa geração não aceita ser contrariada. Você já foi contrariado em alguma coisa? Eu, quando era criança, eu fui contrariado inúmeras vezes e fazia ali birra. Mas nós não gostamos disso. Nós queremos controlar as coisas e dizer como elas vão ser. Agora imagine, pense a sua vida. Uma vida boa, uma vida tranquila, igual a de Jó. Sossegada, balançando ali numa rede, de um lado para o outro, pegando aquele vento maravilhoso. E aí, de repente, tudo muda, radicalmente. O texto vai trazer isso. A situação, ela é transformada, a situação, ela é modificada. A cena estava montada para determinar se Jó iria confiar em Deus em situações humanamente impossíveis. O próximo capítulo da vida de Jó é um capítulo que não é alegre, ele é sombrio. Jó suportou a perda como poucas pessoas. Ele enfrentou dilemas como poucos conheceram. Mas só que nós não queremos e não devemos apenas olhar para o fim, mas ver como essa história se desenrolou. Satanás olha para a vida de Jó e diz para Deus que o motivo do temor dele é somente porque o Senhor estava o protegendo. E Satanás chega para Deus e desafia a Deus dizendo: toma tudo o que ele tem e certamente ele vai te amaldiçoar. Olha a ousadia dele. Deixa de proteger ele, deixa de abençoar, tira tudo o que ele tem para ver se ele não vai te abandonar. E Deus responde para Satanás da seguinte forma: pode prová-lo, vai lá, faça o que você quiser, com tudo que ele possui, com todos os bens materiais, com as demais coisas, mas não lhe cause nenhum dano físico. Primeiro ponto aqui destacado: Deus dá uma autorização para que a vida de Jó seja modificada. E não foi uma modificação assim, foi gigante, na vida e na família. E a partir daí nós vamos ver na história bíblica uma reviravolta gigante, uma série de fatos que vão mudar de uma vez por todas a vida desse personagem bíblico. Em Jó, no seu capítulo 1, nos versos 13 e 15, vai se dizer, e você pode acompanhar na sua Bíblia, que Jó estava em um banquete na casa do seu irmão mais velho, e de repente chega um mensageiro. E toda vez que chega alguém com a notícia para a gente só pensa o pior. E ele vai dizer o seguinte: os sabeus nos atacaram e roubaram todos os animais, mataram todos os empregados, só eu escapei. Opa, alguma coisa aqui agora mudou. A vida estava tranquila, a vida estava sossegada, não tinha problema. De repente chega um mensageiro e o mensageiro diz: roubaram os animais e mataram os empregados. O cara começa a perguntar: o que foi que eu fiz? Deus está ou não está comigo? O que é que está acontecendo? Até então, família não foi tocada, até então a vida dele está em perfeito estado. Só que no verso 16, chega outro mensageiro, mais um com a notícia. E aí ele diz: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. O cara começa agora a dizer: rapaz, ficou sério. Como diz no interior, o caldo entornou. Como é que eu tinha aqui um monte de ovelhas, tinha toda uma estrutura financeira e tudo mais,
E agora está acontecendo isso. Aí você pensa e para e diz: não, chega de notícia desgraçada. Chega, não tem mais o que piorar, não tem mais o que acontecer aqui. Aí chega outro mensageiro. E o outro chega e diz: saqueadores caldeus, no verso 17, roubaram seus camelos e mataram seus servos. Percebe o que está acontecendo? Lá no verso 13, os animais são mortos, os empregados são mortos. No verso 16, fogo cai do céu, queima as ovelhas, morrem os pastores. Verso 17, os saqueadores caldeus roubam os camelos e matam os seus servos. As posses, os bens são retirados. E perceba que isso está numa sequência. Não tem tempo do cara respirar. É como se o cara estivesse numa luta de boxe. Tipo o Popó e o Whindersson Nunes, e o Popó não tem piedade, e vai encaixando um soco atrás do outro, e o pobre do Whindersson vai ficando ali, balançando de um lado para o outro. Mas no caso aqui é Jó. O cara não tem tempo de respirar, não tem tempo para pensar, porque uma notícia ruim atrás da outra. Nos versos 18 e 19 do capítulo 1, chega mais um bendito mensageiro. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. E um vendaval terrível atingiu a casa de todos os lados. O que é que acontece com a casa? A casa desabou, e todos os seus filhos morreram. Fecha-se a série de mensageiros e de más notícias até aqui. Posses perdidas. Empregados mortos, filhos mortos. Como a cabeça de Jó aqui está nesse momento? Como a sua cabeça estaria diante de uma série de situações desagradáveis como estas? 4 mensageiros com 4 notícias destruidoras. Certamente nenhum de nós aqui iria esperar estar em um banquete em família e receber notícias tão horríveis. Ninguém iria esperar comer uma lasanha, ter uma Coca-Cola gelada, ter ali um suco para ser fitness, e de repente chegar notícias tão terríveis. Isso mudou a vida de Jó. Isso deixou marcas profundas a partir desse momento. Nunca mais a vida dele seria a mesma. Nunca mais. A sua casa destruída, a família arruinada, posteriormente, a saúde física, mas o emocional já abalado, as finanças, os amigos, e isso leva a uma questionação da sua reputação divina. Porque o que é que Deus disse lá para Jó nos versos 7 e 8, o que é destacado como qualidade dele? Homem íntegro e o quê? Reto. Como um homem íntegro e reto pode sofrer uma série de notícias avassaladoras como essas? Como isso pode acontecer? No longo processo de resolver suas dúvidas e lutas, mesmo depois de ter sua família arruinada, mais uma coisa acontece com Jó. Pula comigo aí para Jó no capítulo 2, verso 6. Jó, capítulo 2, verso 6. Nesse texto vai ser relatado o seguinte: pois bem disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber algo que aconteceu de modo profundo na vida de Jó, que é a sua própria saúde, que é afetada no verso de número 7. Se você atentar bem, vai dizer: então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó o quê?
feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Além de ter perdido tudo, agora a saúde dele é tocada. Eu me lembro de um dito dos antigos que eles diziam: meu filho, o que basta é a gente ter saúde, o resto a gente conquista. Pois bem, Jó nem mais saúde tinha aqui. A coisa estava terrível. E Jó, diante dessa situação tão complicada, a qual certamente nenhum de nós chegou nessa perspectiva, nesse estágio, ele finalmente decidiu tomar uma posição clara. Ele decidiu e resolveu confiar em Deus. Ele decidiu olhar para o Senhor e dizer: não importa o que vai acontecer ainda mais, eu quero confiar em Ti. Eu quero adorar ao Senhor. Ele havia se humilhado, ele estava sentado em silêncio, e ele dá uma resposta muito dura à sua esposa. Verso 10 do capítulo 2, Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Perceba só, toda uma situação dessa acontece. Deus diz que esse homem é íntegro e reto. Deus permite que Satanás toque nas posses, na família e na saúde. A mulher do cara chega e diz para ele: você está doido? Você vai continuar nessa situação? Porque se você olhar para o verso de número 9, a esposa dele, que recebe essa resposta, disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Você queria ter uma esposa dessa, meu amigo? Claro que a mulher estava certamente abalada, mas ela não cumpriu aquilo que a Bíblia diz, que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Ela negligencia o papel de edificadora sábia, ela negligencia o papel de auxiliadora, e ela olha para Jó e diz: rompe a aliança que você tem com Deus, quebra isso, porque não está adiantando de nada, tu está sendo íntegro, tu está sendo correto, e você só está tomando paulada na cabeça. E Jó dá uma resposta que não serviu só para ela, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz em tempo e fora de tempo, serve para nós, onde ele diz: aceitaremos da mão de Deus somente coisas boas e nunca o mal? A maioria de nós só quer aceitar de Deus as coisas boas. A maioria de nós só quer receber do Senhor algo positivo. A maioria de nós só quer ser santo, íntegro e reto quando as coisas vão bem. Mas é difícil a gente ser santo, ser separado para o Senhor quando as coisas estão ruins. Diante de uma situação como essa, talvez a maioria de nós abandonasse o Senhor, deixasse de vir à igreja, se trancasse dentro de casa, com vergonha ou achando que Deus abandonou, ou que carregava dentro de si um pecado mortal. Mas o texto diz que Jó, nesse texto, ele dá uma demonstração que ele ama a Deus acima da própria esposa. A esposa não é o altar de adoração da vida dele, não é o Deus dele, mas é o Senhor, porque ele a repreende. E quando ele a repreende, Deus o abençoa e diz: Jó não pecou com os seus lábios.
aquilo que sai da nossa boca tem dois destinos, tem duas ações: ou edifica ou amaldiçoa, ou constrói ou destrói. E o que Jó, mesmo diante dessa situação, quis dizer para o Senhor é que não importa, Senhor, o que aconteceu até agora, eu ainda prefiro a tua aprovação, eu ainda prefiro caminhar contigo. E qual resposta a gente daria para Deus diante disso? Qual resposta a gente colocaria para o Senhor? Tem pessoas que só vêm para a igreja quando as coisas estão bem, mas quando tudo vai mal, some. Quando passa por uma simples dificuldade, some. Ah, fulano não olhou para mim, eu vou sair, some. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ter vergonha de nós mesmos. Começamos a ter vergonha do cristianismo que a gente diz viver. Cristianismo superficial, cristianismo raso, onde qualquer coisa mexe com a minha fé, qualquer coisa faz com que eu queira exigir do outro algo que nem eu mesmo tenho. E isso demonstra em nós falta de maturidade, demonstra em nós falta de integridade, falta de retidão, falta de confiança no Deus a quem nós servimos. Porque o que Jó demonstra é que nem os fatores externos e muito menos os fatores internos alteraram a relação dele com o Senhor. A tua adoração, meu querido, minha querida, essa noite, em primeiro lugar, ela não deve ser entregue, não é ao outro que está ao seu lado, não é às pessoas que você conhece, mas é ao Deus a quem você serve. A sua integridade não deve estar aliada e associada ao momento que você está vivendo, mas ao Deus que você serve, que é de eternidade a eternidade. A santificação não é um momento que eu vivo num culto à noite ou no EBD, é todos os dias. Santificação, processo, luta. E Jó estava nessa santificação, estava nesse processo. E Deus o quebrou, o colocou numa situação difícil. E detalhe, Jó, lembra de novo, íntegro e reto. E eu encontro três razões reais para Jó responder assim. Primeira coisa, Jó olhou para cima e foi consolado pela soberania de Deus. Ele viu mais do que as ações de Deus. Ele começou a ver o seu próprio coração. Ele aceitou que quem controla o destino, a história, é o Senhor. Ele olhou para dentro de si e começou a ver que aquilo que ele achava que ele era, não era bem aquilo que Deus ainda tinha como plano para a vida dele. E sabe qual a posição de Jó? Ele aceita o que Deus tirou dele, o que Deus deu e o que Deus tirou. Nós somos assim? Nós aceitamos o que Deus nos dá, mas nós murmuramos quando Deus nos tira. E preste atenção no que eu vou dizer: o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que abençoou Jó, o mesmo Deus que tirou, e o mesmo Deus que abençoou e tirou, é o mesmo que pode te abençoar e tirar também coisas. Você vai questionar o Senhor? Você vai agir como uma criança birrenta, chorando, gritando: Deus, por que é que tu tirou isso de mim? Jó viu o amor soberano de Deus e disse à sua esposa:
Não deveríamos receber os dois sem questionar. Jó não foi um marido insensato. Jó foi sábio. Ele repreende, ele corrige como sacerdote do lar. E ele quer trazer para dentro de casa a unidade e o controle e dizer: aceita o que Deus está fazendo. Eu sei que a situação está difícil, mas começa a pensar. O nosso Deus continua sendo Deus para a gente, continua sendo o Senhor. E sabe, nós temos um papel dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, que é fundamental. Eu posso ser bênção na vida do meu parceiro ou da minha parceira, ou eu posso ser maldição. Eu posso instigar ela a crescer mais na fé ou retroceder. E às vezes nós vamos ter que tomar decisões que serão desagradáveis para um ou para outro. Mas a quem importa adorar? A quem importa realmente servir? Aos homens ou ao Senhor? E esse texto traz isso. O que Deus faz não se questiona. O que Deus dá não se questiona, e o que Deus tira não deve ser questionado. E em uma geração, como eu citei, mimada, em que tudo quer na palma das mãos, em que não aceita repreensão, em que não aceita vales profundos, que não aceita dor, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas desta forma. E muito provavelmente, muitos já se chatearam com algumas coisas que Deus tirou da sua vida e que jamais você aceitou. Jamais você disse: Senhor, ok, tudo bem, pode levar. Jó também olhou para a frente e foi lembrado da promessa de Deus, que caminha comigo, capítulo 19, verso 25. Jó, capítulo 19, verso 25. Nesse texto diz assim: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó foi lembrado da promessa de Deus, que no final, tudo iria se acertar, tudo iria se encaixar. Mas sabe por quê? Ele tomou uma decisão. Ele não olhou para trás. Ele não ficou mais preso ao que foi perdido. Sacudiu a poeira, se humilhou diante do Senhor, olhou para a frente e confiou na promessa dele, quando ele diz: o meu Redentor vive, ele não está morto, amém? Quando ele traz essa perspectiva, ele olha para a frente, ele se sente estimulado, porque a fé dele não estava nas coisas, não estava no âmbito material, não estava na família, mas estava no Deus a quem ele servia. E como é bom a gente perceber e olhar para um exemplo como esse, e refletirmos numa sociedade secularizada, onde os bens valem mais do que pessoas, onde os bens tomam o lugar de Deus, onde o dinheiro toma o lugar de Deus. Olharmos e percebermos que a fé em Jesus é que é o nosso eterno combustível. Do que adianta você ter todas as coisas, mas você não ter a alegria e a paz no coração? Do que adianta ter todas as coisas, se no seu lar você chega e coloca a sua cabeça no travesseiro, sem paz, e sem perceber o movimento de Deus na sua vida, sem perceber a sabedoria de Deus e o Espírito Santo trabalhando no seu coração? Essas coisas são fundamentais que nós repensemos. Nós não podemos chegar simplesmente diante do Senhor e ouvir algo,
e simplesmente entrar no ouvido e sair pelo outro. Não devemos entender os alertas de Deus como alertas que vão acontecer a todo domingo, não. Pode ser hoje o seu último alerta. E você pode estar com a cabeça em outro lugar sem entender de fato que a palavra de Deus é que está falando com você. Por fim, Jó olhou para dentro de si, e ele foi moldado não pela sua sabedoria, mas pela instrução de Deus. Em Jó, capítulo 42, abra, capítulo 42, verso 6. Jó, capítulo 42, verso 6. Nesse texto ele diz: retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Quando eu leio esse texto, eu começo a me colocar aqui e entender uma coisa: para seguir adiante é necessário arrependimento. Para olhar para frente é necessário arrependimento. E não é arrependimento da boca para fora, é profundo. E ele faz isso daqui. Ele se senta no pó, nas cinzas, e começa a buscar o favor do Senhor. Ele afirma que olhou para a sua vida e se arrependeu. Olhou para a sua vida e viu que mesmo sendo um homem íntegro e reto, isso não iria tirar da frente dele os obstáculos e as dificuldades. Ele viu que Deus o havia instruído em seu sofrimento, na sua doença, como de nenhuma outra maneira. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. O sofrimento nunca vai ser agradável. Ele nunca vai ter um gosto bom para a gente. Mas ele é pedagógico. Ele nos ensina muita coisa. Ele nos faz repensar muitas coisas. E se Jó teve que passar por isso, nós devemos estar preparados para toda e qualquer situação. Mas Jó aceitou a instrução de Deus. Jó passou por sofrimento e doença e aprendeu. Mas sabe quantos de nós passamos por sofrimentos e lutas e não aprendemos? Muitos. Muitas pessoas que estão aqui hoje, ou fazem parte da nossa comunidade, hoje estão até sofrendo, passando por dificuldade, porque se esqueceram do Senhor, porque abandonaram o Senhor. Outros estão servindo, passando por dificuldade, mas crendo que a vitória de Deus irá acontecer. Crendo que Deus continua a abençoar, continua a trabalhar. E nós devemos entender as ações de Deus, os movimentos de Deus, como ensinamentos na nossa vida. E ele disse com efeito: Senhor, pela primeira vez posso dizer honestamente, eu me entrego a Ti como nunca antes. Parafraseando, é isso. Eu me entrego como eu nunca me entreguei para Ti. Eu me entrego como nunca um dia eu o adorei, eu orei, eu servi. E se entregar a Deus não é uma atitude simples, não. É uma atitude só de alguém que é muito corajoso. Se entregar a Deus não é brincadeira. Quando você chega e diz, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, você está colocando a sua vida no controle do Senhor. Você está dizendo que Deus vai ser agora soberano sobre a sua vida.
enquanto você enfrenta as situações impossíveis de serem resolvidas. E talvez seja exatamente o que você precisa fazer essa noite: entregar a sua vida do Senhor. E eu separei um breve textinho de uma pessoa sábia que se rendeu ao Senhor e fez a seguinte oração. Ela disse o seguinte: Senhor, estou disposto a receber o que tu dás, estou disposto a perder o que tu retens, estou disposto a renunciar ao que tu tomaste, estou disposto a sofrer o que tu colocas sobre mim, estou disposto a ser o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu estou disposto. Você teria coragem de fazer essa oração essa noite? Você teria coragem de dizer ao Senhor: Senhor, pode tirar tudo. Senhor, pode me quebrar do jeito que o Senhor quiser. Aí, ok. Microfone sumindo. Senhor, o Senhor pode tirar os meus bens, as coisas que eu tenho mais amor, porque eu quero é caminhar contigo. Essa é uma resposta que você tem que dar ao Senhor. Ah, mas eu já sou crente. Será mesmo? Será que o cristianismo que você vive te leva a fazer essa oração essa noite? Será que você tem se entregado na obra de Deus nessa igreja, como Deus espera? Ou você é alguém que só olha para os outros e diz: eu não vou fazer porque é fulano que está à frente? Se você pensa desse jeito, você não é igreja. Se você pensa desse jeito, você é você. Simples. Se você pensa que a obra de Deus depende de você, ela não depende de você. Deus levanta pessoas e tira pessoas no tempo que Ele quer. Pastor, que palavra dura, verdade. Ele me levantou e Ele pode me tirar na hora que Ele quiser, porque a obra é dEle, a igreja é dEle, o trabalho é dEle. A igreja não tem dono, a igreja é de Jesus, amém? E se entregar é se entregar ao reino de Deus e não às pessoas. Deus chama e chamou Jó a não se entregar às circunstâncias boas, mas a Ele em tempo e fora de tempo. E eu não quero essa noite dizer para você que os seus dias são fáceis, não. Eu jamais vou dizer que a luta de alguém, que a dor de alguém tem um tamanho X ou Y. Porque a nossa vida, quando o sofrimento vem, é como um túnel, que a gente entra e não sabe onde vai sair. Um túnel escuro e longo. Mas a única coisa que eu posso te dizer, porque eu não tenho o poder de modificar a tua vida, eu não tenho o poder de trazer alegria, posso dizer palavras boas, mas isso não vai te confortar o suficiente, é para que você olhe para Deus, para a soberania dEle, e diga: Deus, me consola com teu amor eterno. Me ajuda a passar por isso está me afligindo, isso está trazendo dificuldade, a frieza espiritual, um problema, uma circunstância, mas eu quero descansar em Ti. E quando nós confiamos em Deus, nós causamos uma ruptura com o pecado, nós causamos uma ruptura com a confiança nos bens, nós causamos uma ruptura com os homens. Porque o nosso coração começa a ser trabalhado, a nossa vida começa a ser remodelada, não para o jeito que eu quero, mas para o jeito que o Senhor quer. E a tua vida hoje, realmente você acha que ela está agradando a Deus? Ah, eu não participo de um ministério, eu não participo de um PGM, eu não faço nada. Eu te digo que você não está agradando ao Senhor, por mais argumentos que você tenha para mim.
Mas eu não suporto alguém. E como Deus te suporta, criatura? Pense só. Todos os dias eu penso, se eu tenho que conviver com quem eu não quero, Deus também poderia dizer, eu também não te suporto mais, criatura, vai embora. E Deus diz, eu vou ter que conviver, sabe por quê? Nós convivemos entendendo que Deus é quem remodela o outro e não a gente, amém? A obra é dele, a gente está servindo, esperando que o outro cresça. Jó, na repreensão, tentou ganhar a esposa, por mais que ela fosse insensata. Mas a fé dele fez com que a sua coragem aumentasse e que a covardia sumisse. Mas você deve olhar para o Senhor e perguntar se a fé do Senhor está em você, independente do momento. Você deve perguntar a Deus o que realmente você quer essa noite. Será preciso Deus permitir que você passe por situações terríveis, para que você entenda o que é cumprir a obra dele? Será necessário você passar noites amargurado, amargurada, para que você entenda o amor soberano de Deus? Quando eu olho para Jó, eu olho para o ministério que Deus me deu aqui. E o ministério que Deus me deu não é fácil, nem aqui, nem em qualquer outra igreja que eu estivesse. E muitas vezes nós queremos parar e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão ruins aqui e ali? Por que acontece isso ou aquilo? E Deus coloca para a gente dizendo, a obra é minha, você tem apenas que enfrentar, ter fé e confiança que se eu te estabeleci nesse lugar, eu vou te guiar até o projeto que eu tenho na sua finalização. E Deus tem chamado a nossa igreja a não olhar para as coisas, não olhar para as pessoas, mas olhar para a cruz. E sabe o que falta a gente? Olhar para a cruz. Sabe o que falta a gente? Ser irmão, ter comunhão, ter unidade na adversidade. Mas essa é uma decisão que cabe a você. Essa é uma decisão que está diante de você. Jesus quer realmente que você modifique a sua vida. Ele quer realmente que você seja diferente. E Ele tem um plano para você que pode ter dificuldades, porque o caminho com o Senhor é de cruz e não só de alegria. Mas saiba que quando Ele está conosco, a vitória no final de toda a história, ela é certa. Amém? Curva a tua cabeça no nome de Jesus, fecha os teus olhos. Você veio aqui essa noite buscando que tipo de palavra? Você veio aqui essa noite buscando que tipo de conforto? Um conforto que iria apenas amaciar o teu ego? Uma palavra que ia dizer que tudo vai ficar bem no instalar de dedos? Ou você realmente veio buscar a Jesus? As nossas lutas não são fáceis. Os tempos estão cada vez mais difíceis. Doenças nos afligem, problemas financeiros chegam, frieza espiritual, as tentações, os vendavais nas nossas famílias, a dificuldade de convivência. Mas Deus ainda está conosco. Deus ainda está no meio de nós, trabalhando e operando em nosso favor. As provações e as lutas, elas acontecem para provar a nossa fé, justamente nos dias que estão mais tranquilos. Certamente, quando você estiver nos dias mais tranquilos, é onde Deus vai chacoalhar a tua vida, é onde Deus vai mover o teu barco, e aí é onde você vai ser tratado
para saber se realmente você quer caminhar com o Senhor. Essa noite tem pessoas que nos visitam, que nos dão esse privilégio. E essa palavra é para você, porque a palavra é da Escritura Sagrada. Deus ama você. Deus quer te resgatar do túnel escuro e longo que você está vivendo. Ele quer restaurar sonhos. Ele quer reviver a alegria em ti. E Ele quer dizer que longe dele não há vitória. E que sem provação não há santidade verdadeira. Se nessa noite nós temos pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão por Jesus, que ainda não entregaram a sua vida a Ele, a palavra de Deus me manda fazer esse convite a você. Há alguém essa noite que não é cristão, que não é evangélico, que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Amém. Há alguém essa noite mais que deseja entregar a sua vida a Jesus, porque entende que é tempo de reconciliação, tempo de entrega, tempo de retorno. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Se você está afastado, longe dos caminhos do Senhor, erga uma das suas mãos e diga ao Senhor: eu quero voltar. Há alguém mais essa noite? É tempo de entrega. Você que levantou a mão, por favor, deixa ela levantadinha de novo. Eu quero pedir a alguém da igreja que possa vir com ela no altar, porque eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. E agora eu quero falar para você que está aqui na igreja essa noite, que é crente, tem vindo todo domingo, tem participado. Deus quer a sua vida nesse altar. Deus quer a sua vida entregue. Em nome de Jesus, não deixa para servir dando o teu pior. Dê o seu melhor mesmo nos dias difíceis. Dê o seu melhor hoje. Adolescentes, lembrem-se das instruções que Deus tem dado e dos líderes que Ele tem colocado para vocês. Jovens, lembrem-se que o pecado não vale a pena, que o mundo não vale a pena, mas servir a Deus aqui na igreja, do lado dele é o melhor. Maridos e esposas, vocês são a referência desses jovens e desses adolescentes. Se entreguem e coloquem seus dons e talentos com tudo que vocês têm nesse altar. Pastor, eu tenho pouca coisa, eu não tenho muito talento. Pede a Deus para te capacitar, pede ao Espírito Santo essa noite para te usar. Pastor, eu tenho dificuldade de me integrar com pessoas. Pede a Deus para que Ele quebre todo pensamento mal a respeito de qualquer pessoa. Olha para Jesus, olha para o que Deus pode fazer. Pastor, eu estou gelado, há muito tempo que eu não sinto mais desejo de fazer nada. Peça a Deus o desejo de novo de você voltar ao altar dele. Fique em pé em nome de Jesus. Quero convidar o nosso ministério. Nós vamos estar cantando uma canção. Você vai ter o privilégio de estar trazendo dízimos e ofertas, mas se Deus tocar o teu coração, eu quero te desafiar a você sair do seu lugar e entregar a sua vida a Jesus. Amém?